Meus queridos, hoje nós estamos na véspera, no final de semana antes da Páscoa, na verdade, né? Domingo que vem a gente celebra a Páscoa. Então assim, meus queridos, o domingo que antecede a Páscoa, eu não trouxe uma mensagem específica sobre a Páscoa. Mas domingo que vem, que é o dia que celebramos a Páscoa, a data, às vezes, ela não condiz muito, porque no Brasil existe essa diferença, né? Com as datas, com os meses. Mas o importante é o significado. E hoje eu quero trazer um assunto que tem a ver com a Páscoa, mesmo que eu não vá falar especificamente com a Páscoa. Porque Pedro vai falar sobre os fundamentos, um dos fundamentos da Páscoa. Talvez o mais importante deles. Deus escolheu um povo para que fosse seu, para que fosse separado. Um povo exclusivo dele. Lá no Antigo Testamento, vocês lembram? O povo de Israel que era escravo lá no Egito. Esse povo, então, foi liberto. E no momento que foi liberto, foi instituído a Páscoa. Foi lá que foi instituída a primeira Páscoa. Junto com aqueles elementos que todos já conhecem, que é um cordeiro sem defeito, pães sem fermento e ervas amargas. Deus então ordena a Moisés sobre como devia realizar esse evento, esse momento da Páscoa. Sendo que isso passou a ser um decreto para todas as gerações dali para frente. Então era um decreto, a Páscoa devia ser celebrada a partir dali, todos os anos. Como é feito, ainda a gente faz, né? Qual era o propósito de Deus? Ter um povo exclusivo, santo, separado, que não adorasse os deuses egípcios, os ídolos egípcios, que não se contaminasse com os outros povos. Esse também era o propósito de Jesus. Primeiro, ele lavou os pés dos seus discípulos. O Predebon falou domingo passado aqui, que Jesus, em forma de servo, se humilhou, lavou os pés dos seus discípulos e logo em seguida ele celebrou a Páscoa com os seus discípulos. E depois, ele como sacerdote, oferece-se a si mesmo como um cordeiro sem defeito pela purificação dos nossos pecados. Então esse foi o evento da Páscoa de Jesus. E é isso que Pedro vai falar hoje, no texto que nós vamos estudar hoje. O significado do sacrifício, do cordeiro, durante a velha aliança lá no passado e o sacrifício de Jesus oferecido uma única vez como a nova aliança, sobre a nova aliança. Então, qual é o significado da Páscoa e dos sacrifícios? É santificar o seu povo, purificar dos pecados aquele povo eleito, aquele povo santo de Deus. Esse é o principal significado da Páscoa. Então hoje eu quero continuar com vocês estudando a primeira carta de Pedro. E só para buscar um pouquinho o contexto, para vocês não ficarem perdidos aí, até porque tem visitantes, né? Na mensagem passada, que foi a primeira, do verso 1 ao 12, lá no início da carta de Pedro, ele começa falando sobre a perseguição e provação que aqueles cristãos estavam enfrentando. Mas Pedro também os anima, motivando-os a permanecerem firmes na fé, na esperança da vida eterna, na herança guardada por Deus até o dia em que Jesus Cristo for revelado, no último dia. Mas agora Pedro já avança um pouco a mais. E hoje nós vamos estudar primeiro a Pedro, do capítulo 1, no verso 13 até o 2, 10. Porém eu vou citar alguns versículos, não vamos ler todo esse texto porque ele é muito extenso. E aí Pedro começa no 13 dizendo assim, versículo 13, 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. Se você tem a sua Bíblia, senão vai estar aí no telão para você acompanhar, ou no seu aplicativo. Diz assim, na linguagem NVI, tá? Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada, quando Jesus Cristo for revelado. Aí Pedro diz, estejam com a mente preparada, pronto para agir e estejam alertas. O que Pedro quis dizer com isso? Bem, agora que vocês escolheram a Cristo, escolheram pela salvação, sejam imitadores de Cristo, sejam discípulos de Cristo, suas testemunhas, e vivam em santidade. Porque no verso 6, Pedro vai dizer, capítulo 1, verso 16, o que Pedro vai dizer ali? Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então a fé daqueles cristãos deveria conduzi-los a viver em santidade. É isso que Pedro está dizendo.
E hoje eu quero estudar com vocês 4 pontos sobre esse tema, santidade. Então, como eu já falei antes, como o texto é longo, eu não vou ler todo o texto, mas eu vou puxar alguns versículos para a gente ir acompanhando. Então, para vocês meditarem um pouco sobre esse assunto, o que é santidade, como viver em santidade, eu vou fazer 4 perguntas. Procurem prestar atenção nessas perguntas. A primeira pergunta, o que é santidade? A segunda pergunta, o que não faz parte da santidade? A terceira pergunta é aonde eu encontro a santidade? E a quarta pergunta é como eu pratico a santidade. Então são esses os pontos que nós vamos estudar a partir de então. Vamos orar novamente aqui, vamos pedir para que Deus nos guarde e abra o nosso coração. Ó Senhor, eu quero te louvar e agradecer, Pai, pela tua palavra, Pai, pela tua providência divina, Pai, pelo teu Espírito Santo que conduz a cada um e dá discernimento na mente e no coração, Pai. Que tu estejas sim, Senhor, limpando a mente e o coração de todos nós essa noite, que a tua palavra possa fazer morada em nós, possa fazer a diferença, que possamos sair daqui edificados, ó Pai, e que possamos praticar a santidade, como vamos estudar essa noite. Para a honra e glória do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Então, o primeiro ponto ali, sobre a pergunta, o que é santidade? Isso dá para resumir em poucas palavras o que é santidade. Porque assim, é tudo que é perfeito, puro, sem manchas, limpo, sem defeito, verdadeiro, selecionado, separado. Em resumo, tudo o que é intencionalmente bom, justo e amoroso. Ou seja, a natureza de Deus. Isso é santidade. A natureza de Deus é a santidade. Então, tudo aquilo que acontece de bom, intencionalmente, é santidade, é da vontade de Deus. Então, nós precisamos entender, sem manchas, limpo, sem defeito, puro. Era assim que era oferecido um cordeiro em sacrifício pelo perdão dos pecados. Esse é o primeiro ponto, então. O segundo ponto é o que não faz parte da santidade. Agora começa a ficar um pouco mais difícil. O que não faz parte da santidade? O pecado, as obras da minha carne, a minha rebeldia, o meu egoísmo, a minha maldade, a minha dureza de coração, o meu orgulho, a minha vaidade, a minha falsidade, impureza, inveja e ciúme, a minha ambição, imoralidade, idolatria, descontentamento e ingratidão. Tudo isso não faz parte da santidade. Todas essas coisas aqui é contra a santidade. Tudo isso faz aumentar ainda mais a lista dos pecados da minha carne, devido às ofertas deste mundo e à astúcia de Satanás. É por isso que há uma lista enorme de pecados na minha vida, no dia a dia. Por isso Pedro alerta no verso 14. Então vamos ver o verso 14. O que diz ali no verso 14? Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Não se deixem amoldar. Vocês sabem o que é um molde, né? Agora estamos chegando à época da Páscoa, muita gente usa um molde para derreter chocolate e fazer um desenho diferente daquele chocolate. Então, um molde, ele forma, ele modela. Então, aqui Pedro está dizendo, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, de antigamente. Os maus desejos de antigamente. Significa o molde que eu vivia anteriormente, que era totalmente contra e oposto à santidade de Deus. Porque eu vivia na ignorância e não conhecia, não tinha conhecimento e entendimento sobre a verdade e sobre o pecado. Eu acho que todos aqueles que não conheciam a Cristo, que viviam de uma certa forma nesse molde de outrora, né? Esse molde dos padrões do mundo. Mas Pedro diz, agora vocês têm um padrão de santidade e vocês devem seguir. Tem um padrão agora de santidade e vocês devem seguir. O verso 15, olha o que diz no verso 15 e 16. Mas como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Então agora esse é o novo molde, o novo padrão a ser seguido. Deus Pai enviou o padrão para nós. Jesus Cristo, homem. Este é o padrão de santidade a ser seguido. Independente das provações que eu venha enfrentar, a minha fé precisa ser aprovada.
Então agora nós temos um novo padrão. Nós não temos mais aquele molde antigo, nós temos um molde novo. O próprio Jesus Cristo, homem. Esse é o novo padrão. E é isso que nos leva ao terceiro ponto da questão, que é aonde eu encontro a santidade. Esse é o terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês. Nos exemplos de Jesus, nós encontramos a santidade. Na palavra de Deus, no Espírito Santo de Cristo, no Espírito de Cristo que habita em mim. Ali a gente encontra a santidade. Pedro fala lá no início da carta sobre a Trindade e o que cada um faz. A função do Espírito Santo é santificar os eleitos, aqueles que são salvos por Cristo. Essa é a função do Espírito Santo, é santificar aqueles que são salvos. E então, aonde eu encontro a santidade? Dentro de mim, dentro de você, dentro do seu coração. Nós temos o selo de santidade. Nós temos o selo, conforme diz lá em Efésios 2, Efésios 1, aliás. Nós temos o selo de santidade. Somos carimbados, separados, aceitos como santos de Deus Pai, pelo sangue aspergido do seu Filho Jesus na cruz. Então, aonde que eu encontro a santidade? Dentro do meu próprio coração, porque o Espírito Santo mora ali. Pedro diz do verso 18 ao 21, olha o que Pedro vai dizer, do verso 18 ao 21. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro. Veja bem que prata e ouro é perecível. Imagina as outras coisas, né? Prata e ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitidos por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como que de um cordeiro sem mancha e sem defeito, o próprio Jesus, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Olha que profundeza essas palavras de Pedro e de Deus, porque é de Deus está na Bíblia. Um cordeiro sem mancha e sem defeito. Tem tudo a ver com a primeira Páscoa, quando foi escolhido aquele cordeiro. E depois, de novo, a entrega de Jesus na cruz. Então nós, além de recebermos a salvação, nós recebemos a pessoa do Espírito Santo que mora dentro de nós. Mora em nosso coração. Ele vive dentro de mim, vive dentro de você. Ele consola, ele nos ensina, ele revela a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida. Ele fala sobre a verdade, sobre o pecado, sobre o amor, a justiça e a santidade de Deus. Esse é o Espírito Santo que mora dentro de mim, é o Deus Espírito que mora dentro de mim. Ele me orienta, me anima, me ensina, fala todas essas coisas dentro do meu próprio coração. O problema é a minha luta interna comigo mesmo. A terrível luta da carne contra o Espírito Santo que mora e habita dentro de mim. Esse é o grande problema, é aquela luta interna. O meu coração é enganoso e se opõe a Deus Santo que vive dentro de mim, como já repeti várias vezes. Não ouve, não vê, não sente e não obedece a Ele. Esse é o grande problema do meu coração, que é enganoso. Então esse é o terceiro ponto. Aonde eu encontro a santidade? Dentro do meu próprio coração. O Espírito Santo agora habita em mim. Eu sou o santuário do Espírito Santo. O nosso corpo é a morada do Deus Espírito Santo. O quarto ponto, então, é como eu pratico a santidade. É possível viver em santidade nesse mundo? É difícil a gente responder. Mas nós temos que dizer que sim, porque Jesus provou que é possível. E vocês sabem que Jesus era 100% homem. Então, se Jesus conseguiu, é possível. Nós temos um padrão, o melhor exemplo a seguir. Jesus Cristo, homem. Jesus enfrentou todas as provações que nós iríamos enfrentar. Todas, porém, sem pecar. O texto lá de Mateus 4, do 1 ao 10, nós não vamos abrir porque ele é muito extenso. Você já conhece, eu vou resumir como é que foi aquela conversa de Jesus, ou melhor, de Satanás com Jesus, porque foi Satanás quem foi até ele lá para incomodar Jesus, né? Depois de 40 dias e 40 noites em jejum, Jesus teve fome. Então, Satanás vem e o coloca à prova. Dizendo o quê? Se tu és o Filho de Deus,
por que tu não transforma essas pedras em pães? O que Satanás fez? Ele colocou em prova a carnalidade de Jesus, porque ele estava com fome, ele estava fraco. Satanás colocou em prova a fé de Jesus, porque é como se ele dissesse, tu não tem fé suficiente para transformar essa pedra em pão. Se tu tivesse fé, tu poderia fazer. Satanás também colocou à prova a própria identidade de Jesus, dizendo, se tu és o Filho de Deus. Diz, tu tem certeza que tu é o Filho de Deus? Tu quer continuar falando isso? Depois Satanás oferece todos os reinos e toda a riqueza da terra, colocando Jesus à prova sobre a ganância, ostentação e poder. E para isso bastava apenas negar ao Pai e adorar Satanás uma única vez. Olha só que provação que Jesus enfrentou. Por que Jesus teve que passar por toda essa provação? Porque é o que nós iríamos enfrentar. Os mesmos problemas, as mesmas provações que nós iríamos enfrentar, que é as fraquezas da carne, muitas vezes a prova da fé, muitas vezes a prova da identidade, se eu realmente sou um filho de Deus, muitas vezes a prova sobre a ganância, a ostentação, o poder, né? Todas essas coisas que o mundo oferece. Então, Jesus passou por todas elas sabendo que nós iríamos enfrentar tudo isso. Qual foi a resposta de Jesus? Vocês lembram? Porque está escrito. Essa foi a resposta de Jesus. Será que Jesus estava com a Bíblia embaixo do braço? Será que Jesus estava com a Bíblia embaixo do braço? Ele disse, porque estás escrito. Não, Jesus não estava com a Bíblia debaixo do braço. Jesus olhou para dentro de si mesmo, para a sua essência, para a sua santidade. Jesus estava pronto, preparado, alerta. Como disse Pedro lá no verso 13. Estejam prontos, estejam preparados, fiquem alertas. A mesma coisa. Jesus estava pronto, preparado para enfrentar as provações. Nada exterior, nenhum ataque de Satanás, nenhuma provação faria com que Jesus pecasse. Nada. O mundo das ofertas, da ganância, dos desejos, da iniquidade, do pecado, não fez Jesus pecar. Porque ele não estava lutando com a força da carne. Ele não estava lutando com a força do braço. Jesus não estava lutando com os punhos. Ele estava lutando com o Espírito Santo que habita nele, que estava nele. Com o Espírito Santo. Ele estava lutando com o Espírito. Ele estava pronto para lutar. Ele não tinha dúvida. Nada podia fazer com que ele pecasse. Então, a força, a fé, a vontade para praticar e viver a santidade não vem da carne. Não vem da carne. Vem do Espírito Santo. E isso exige sacrifício da carne. Exige tomar decisões entre fazer escolhas entre a minha vontade e a vontade de Deus. Exige escolhas. Precisam ser feitas escolhas. Significa escolher entre as coisas terrenas e as coisas do alto, as coisas do céu. Jesus Cristo veio para mudar a minha essência de homem pecador para filho santificado. Você já pensou nisso? Jesus, quando veio, morreu na cruz, ele veio mudar a nossa essência daqueles que aceitaram a Cristo, de homem pecador para o homem santificado, homem e mulher. Por que santificado? Porque Deus nos vê como santos através de Jesus. Então não foi pela carne, não foi com a força da carne que Jesus lutou, mas foi contra o Espírito. Aliás, ele entregou a própria carne. Ele entregou o corpo para ser crucificado. E sabe por onde Deus olha para nós? Por onde? Pelo filtro de Jesus. Pelo sacrifício que ele fez lá na cruz por causa dos nossos pecados. É dessa forma que Deus Pai olha para nós, o Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, Filho. Eu sei que neste mundo parece impossível não pecar. Eu já ouvi muito isso e acho que muita gente concorda com isso. Porém, eu não devo me conformar com isso. Eu não devo me conformar com isso. Este não é o padrão de um discípulo de Cristo. Não é esse o padrão que tem que ser seguido. Pecados podem acontecer por engano. Pode acontecer, mas não é o padrão. Eu devo evitar o pecado a todo custo. Muitas vezes nós lutamos com as nossas próprias forças contra o pecado, sem buscarmos a dependência de Deus. No entanto, só tomamos o quê? Pancada. Muitas vezes a gente toma pancada porque a gente tenta vencer o pecado
com a nossa própria força. Lutamos por moralidade, pelo politicamente correto. Mas o que a Bíblia nos diz sobre a carne? Que ela é fraca e que nós devemos mortificar a nossa carne, para que possamos viver pelos frutos do Espírito Santo e não pelas obras da carne. Como é que diz lá em Gálatas 5:22? Abre a Bíblia lá, Gálatas 5:22. Ali diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós temos que viver pelos frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo e não as obras da carne. Eu nem vou ler a lista das obras da carne. Vocês já conhecem, em resumo, é o pecado. Nem vou ler a lista das obras da carne. Mas Pedro diz no capítulo 2, verso 4 e 5, Pedro nos fala que Jesus é a pedra viva, pedra angular, escolhida por Deus e que nós devemos nos aproximar cada vez mais dele. Olha o que diz ali: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Então, à medida que nós se aproximamos dele, quem? Cristo, o homem que foi rejeitado, mas que foi escolhido por Deus como preciosidade. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Ou seja, na edificação de uma igreja, a igreja de Cristo, um corpo vivo, um corpo de santidade, como pedras vivas, não como pedras de concreto, não como um muro, como pilares, mas sim como pedras vivas no corpo de Cristo, para serem o quê? Sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Sacerdócio santo. Um sacerdote, lá no Antigo Testamento, só para vocês entenderem, ele precisava buscar pela santificação, pela purificação. Precisava estar vestido adequadamente para o serviço, com roupas limpas, e primeiro fazer a aspersão do sangue pelos seus próprios pecados. Por quê? Caso contrário, ele seria morto. Morto não por Deus, pelo seu próprio pecado. O sacerdote ele seria morto pelos seus próprios pecados. Que Deus sempre foi santo e sempre será santo. Mas o sacerdote, se ele não estivesse pronto, preparado, purificado, como se diz, lá se ia mais um sacerdote. Traz outro, que esse já foi. Muitos sacerdotes morreram por não cumprirem essas ordens, essas ordenanças de Deus. Por exemplo, os próprios filhos de Abraão, os 2 filhos, os filhos de Eli, e claro que na Bíblia não vai estar muitos, mas na história tem mais que foram mortos porque não se purificaram dos próprios pecados. Depois dessa parte, aí sim, depois de purificado, é que ele podia oferecer um sacrifício pelos pecados do povo e ser aceito como um representante, um sacerdote diante de Deus para purificar o pecado do povo. Naquele momento ele era reconhecido como uma testemunha de santidade de Deus diante do povo. Esse era todo aquele simbolismo, e não era só simbolismo, mas eram os fatos que aconteciam para que um sacerdote pudesse cumprir com todo o decreto e poder oferecer um cordeiro como sacrifício pelos pecados do povo. Olha o que Pedro diz no capítulo 2, verso 9. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Foi isso que Deus fez com o povo de Israel lá no passado, quando os tirou do Egito. E foi isso que Jesus fez conosco, com esse povo de hoje. Separou como nação santa, povo eleito, sacerdócio real, seu povo santificado, geração que vai ser salva, povo exclusivo de Deus, que vive em santidade, ou pelo menos que deveria viver em santidade. Por que isso? Para que espalhe a luz, para que possam anunciar as grandezas do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. E isso todo cristão deveria fazer.
todo cristão. Em resumo, como eu posso praticar a santidade? É vivendo mais no Espírito e mesmo na carne. Como é que eu posso praticar a santidade? Vivendo mais no Espírito de Deus e menos na carne. Tipo assim, olhar mais para o Espírito e menos na carne. Então esse é o quarto ponto, melhor dizendo. Como aplicação, eu quero resumir todo esse contexto de santidade numa única aplicação. Porém, ele é um conteúdo meio extenso e de suma importância. Então eu quero que vocês relembrem os 3 pontos mais importantes dessa mensagem, que é o que é santidade, aonde eu encontro a santidade e como eu pratico a santidade. Então o que eu posso tirar de aplicação para a minha vida nos dias de hoje, para mim mesmo, nos dias de hoje, se eu decidir, se eu buscar, se eu praticar e viver em santidade, a minha vida vai ser transformada. A minha família vai ser transformada. Esposa, filhos, parente, as pessoas do meu dia a dia vão ser influenciadas. Na empresa que eu trabalho, o meu chefe, o meu patrão, o meu vizinho, a turma do futebol, a turma da academia, da faculdade, não importa aonde eu for. Sejam relacionamentos pessoais ou virtuais. Tipo assim, redes sociais, né? O fato é que as pessoas ao meu redor podem ser transformadas e influenciadas se eu apenas viver em santidade. Olha que interessante. Praticando o quê? O amor, a justiça, a honestidade e a humildade. Aqueles frutos do Espírito Santo. Praticando os frutos do Espírito Santo. E sabe como isso é interessante para ver como é fato isso? Quando hoje aparece uma pessoa honesta, uma pessoa correta, justa, na mídia, o que acontece com essa pessoa? Ela se torna um herói. Ela se torna um herói, porque ela vai ser chamada para programas, para explicar, muitas notícias vai sair sobre essa pessoa, ela vai ser muito noticiada, simplesmente porque ela foi honesta, porque ela fez a coisa justa que todos deveriam fazer. Então, se nós vivermos assim, se nós fôssemos viver em santidade praticando essas coisas, imagina a influência que causaria ao nosso redor. Imagina o avivamento que poderia acontecer entre nós aqui na Aliança Bíblica. Mais de 180 pessoas vivendo em santidade, como Pedro diz, né, no capítulo 2:2, 1 Pedro capítulo 2:2, o que diz lá? Que se nós vivermos e buscarmos a santidade como uma criança recém-nascida que deseja de coração o leite, a criança ela se desespera pelo leite quando ela está faminta, né? O leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Então imagina se nós buscarmos a santidade dessa forma, a influência na comunidade, no bairro, na nossa cidade, se nós simplesmente buscarmos essa santidade como uma criança que está faminta, que quer aquele leite, será que isso vai fazer a diferença em nossos dias? Eu creio que fará muita diferença. Agora imagine a influência da Igreja de Cristo em todo o Brasil, em todas as regiões, ou talvez em todos os estados do Brasil. Todos os cristãos vivendo em santidade, sendo transformados para que a humanidade veja isso. Com certeza não haveria tanta falsidade, tanta insegurança, tanta injustiça, tanta criminalidade, extorsão, prostituição, imoralidade e idolatria. Em resumo, uma igreja santa poderia mudar um país, uma cidade, um país, e poderia mudar o mundo. Era assim que viviam os primeiros cristãos, os apóstolos e os discípulos de Cristo. Eles influenciaram o mundo inteiro pela forma que eles viviam. Influenciaram tanto que nós estamos aqui porque ouvimos essa mensagem através deles. Lá na igreja primitiva, Atos 2, 46 e 47. Eu não vou ler todo o texto, que ele começa antes, lá no verso 42, mas eu vou ler só o 46 e 47. Diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Olha que interessante, tem outras coisas muito interessantes nesse texto. Mas aqui eles se reuniam todos os dias, no pátio do templo. Continuamente eles se reuniam, todos os dias. Às vezes nós temos dificuldade para participar numa celebração no domingo.
ou num célula durante a semana, ou num treinamento, ou para fazer um devocional em casa. Então aqui eles se reuniam todos os dias. E eles eram o quê? Eles eram ensinados, eles aprendiam, eles tinham sede de aprender a palavra. Eles aprendiam dos apóstolos. E aí o que eles faziam mais? Eles faziam as refeições, compartilhavam o pão com alegria, com sinceridade de coração. E no 47 diz que eles louvando a Deus, louvavam a Deus sim, e tinham a simpatia de todo o povo. Olha, se nós formos gente boa e fizermos as coisas que a Bíblia nos ensina sobre a santidade, as pessoas vão ter a simpatia por nós também. Elas vão simpatizar com nós. O mundo, apesar de tudo, está, vamos dizer, saturado de gente má, de maldade. As pessoas estão buscando aqueles que fazem o melhor, aqueles que fazem as coisas boas. Então, se nós fizermos, como diz aqui, faziam essas coisas agradáveis, eles tinham a simpatia de todo o povo. E o que acontecia então? Que o Senhor acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. Então, às vezes eu quero evangelizar o meu vizinho, o meu parente, mas eu tento, eu falo, eu estudo a Bíblia, eu vou lá e digo, olha, está errado, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Mas aí ele olha para a minha vida. E aí não vai adiantar nada aquelas palavras. Não vai adiantar nada. Porque aqui eles viviam em comunhão, tinham a simpatia do povo. E o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Deus acrescentava. Este é o avivamento que nós queremos, que nós precisamos em nossos dias. E que pode ser possível. Simplesmente se nós buscarmos e praticarmos a santidade, acreditando nas promessas de Deus, tendo fé em Jesus Cristo. É possível? Sim, como já falei antes, né? Se seguirmos os exemplos de Cristo, confessar os meus pecados e me tornar um verdadeiro discípulo de Cristo, ouvindo o som, a voz do Espírito Santo, que está onde? Dentro do meu próprio coração, para que eu não venha ceder às tentações da carne. Preciso ouvir ao Espírito Santo para não ceder às tentações da carne. Independente dos ataques de fora ou de Satanás. Não importa. Como Pedro disse, e também Gálatas, Paulo diz em Gálatas 5,16. O que diz lá em Gálatas 5,16? Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. O conselho que Paulo dá aqui é, se vocês viverem pelo Espírito, não vai sobrar lugar para os desejos. Ele diz assim, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão. Quer dizer, vocês não vão satisfazer. Já está dito, vocês estão cheios do Espírito, não satisfarão os desejos da carne. Então é isso que Paulo dá o conselho. Vivam pelo Espírito, cheios do Espírito, não vai sobrar lugar algum para os desejos da carne, para as coisas ruins. Deus preparou o evento da Páscoa tanto para os judeus como para nós, os gentios. Sacrifícios foram estabelecidos por causa do pecado, até o ponto que Jesus morreu na cruz por nós. Esse foi o último sacrifício. Qual era e qual é o propósito de tudo isso? Escolher, purificar, separar um povo santo para o Senhor. Esse era o propósito, esse é o propósito. Um povo que rejeita o pecado a todo custo e que busca viver em santidade. Viver na presença de Cristo. A começar por mim mesmo. Hoje, agora mesmo. É isso que Pedro também fala no verso 16 do capítulo 1. Dizendo, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te louvar, o Pai, te agradecer, porque, Senhor, tua palavra sempre nos dá uma luz. Ela brilha, como lemos hoje aqui nesse texto, Pai. Ela é uma pedra viva. E nós precisamos reconhecer, ó Deus, esse Espírito Santo que habita em nós, que é o selo, Pai, é a marca que nós temos, porque somos o teu povo, Deus. O povo de Cristo, os salvos de Cristo. Senhor, tu nos purifique, que sejamos como o exemplo, Jesus Cristo, o homem, que no momento da aprovação estava pronto, ele não tinha dúvida. A essência dele era ser santo, por isso ele não pecou. Que essa seja a nossa essência também. Jesus veio para nos purificar, embora nós ainda habitamos num mundo de pecado, mas que nós possamos lutar, Senhor, com o próprio Espírito que vem de Ti, para que não caiamos, Pai, não caímos, Pai, em pecado, Deus, em depravação.
Eu te peço por isso, Pai, e agradeço pelo que o Senhor vai fazer na vida de cada um. E que assim possa haver um avivamento, Pai, na igreja de Cristo, no corpo de Cristo. Não importa onde nós estejamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.